Como nós podemos diferenciar a teologia sistemática das outras disciplinas bíblicas? Eis aqui a distinção, e essa distinção é importante. Existe a teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia filosófica, teologia exegética, teologia... várias teologias. Mas aqui eu separei apenas 3 disciplinas bíblicas. A teologia bíblica, a teologia histórica e a filosófica. E vamos ver a diferença dessas disciplinas para a teologia sistemática. O que é a teologia bíblica? A diferença para a teologia sistemática está no contexto. A teologia bíblica, ela aborda o contexto bíblico. A Bíblia, nesse sentido, deve ser estudada para verificarmos qual é a posição verdadeira entre as escolhas possíveis. O objeto de estudo é o contexto bíblico. As respostas para as perguntas estão na Bíblia. A Bíblia terá a resposta certa. Veja como tudo para a teologia bíblica se refere à própria Bíblia, ao próprio estudo bíblico. Nesse sentido, os estudantes usam as ferramentas de hermenêutica e as línguas originais. Você ouviu falar em hermenêutica, em ferramentas para interpretar a Bíblia, que é mais a exegese? Línguas originais é teologia bíblica. É basicamente o trabalho dos especialistas do Antigo e do Novo Testamento. Aquelas pessoas que entregam a sua vida ao estudo bíblico do Antigo e do Novo Testamento são teólogos bíblicos. E o conteúdo produzido por essas pessoas constitui a teologia bíblica. Então, o contexto a ser analisado é o contexto bíblico. Agora, a teologia sistemática, nós podemos ver e vamos observar adiante que não é bem isso. É mais do que isso. Agora, a teologia histórica. Qual o contexto abordado pela teologia histórica? Como o próprio nome sugere, ela aborda o contexto histórico. Como a doutrina da Trindade foi observada pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos teólogos na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Como a doutrina de Jesus ser Deus foi entendida pelos pais da igreja, pelos medievais, pelos escolásticos, pela modernidade, pelos teólogos contemporâneos. Então, teologia histórica é o estudo das doutrinas durante os séculos, certo? Teologia sistemática não é isso, é outra coisa. Se não ficou claro para você, teologia sistemática, eu ainda tenho mais alguma coisa a acrescentar. É importante distinguir das outras disciplinas bíblicas, distingui-la das outras disciplinas bíblicas. Agora vamos à teologia filosófica. Ela aborda o contexto filosófico. Trabalha com especulações. Não tem só a Bíblia como a fonte para as respostas das suas perguntas. A teologia filosófica, ela lida com a questão de Deus a partir da ótica filosófica. Então, nesse sentido, nós estamos analisando o pensamento dos filósofos, dos teólogos mais detidos com a filosofia. Nós vamos aprender adiante que Alexandria, uma das escolas cristãs primitivas, era mais adepta à filosofia do que a outras escolas como Antioquia, como Jerusalém, que era mais ríspida quanto ao estudo da filosofia. Essas 3 disciplinas, teologia bíblica, teologia histórica e teologia sistemática, e teologia bíblica, teologia histórica e teologia filosófica, são diferentes de teologia sistemática. A teologia sistemática é o estudo sistêmico das doutrinas cristãs, levando em conta os demais ramos da teologia. Então, você consegue compreender que a teologia sistemática não é a teologia bíblica, porque não está adstrita ao contexto bíblico, não é a teologia histórica, porque não está adstrita só ao contexto histórico, e nem é a filosófica. Mas elas, por assim dizer, ela monta em cima de todas essas teologias para formular um compêndio de doutrinas cristãs, um todo de doutrinas cristãs interrelacionadas, coerente, um todo interrelacionado, coerente e lógico.